Olá, Deus faz as coisas exatamente como Ele deseja, né? Eu não queria fazer vídeo. Eu relutei desde o dia 16 que Ele me passou uma mensagem tão dura, tão forte, que eu engavetei e disse: eu não vou ter coragem. Porém, hoje de manhã, não pensava em nada disso, parece que ele me cutucou e disse: vai em frente, filha, vai em frente, o povo precisa saber. E passe a mensagem como algo esperançoso, não de derrota. Porque a última frase explica exatamente o que devemos esperar, certo? Então, peço a Deus que venha falar no meu lugar e que acalme o coração de alguma forma. Os tempos são muito maus e Ele não esconde isso. Então vamos ler o que Jesus falou no dia 16, agora de outubro de 2022. Prestem bem atenção. A inconsistência com que avaliam a disputa pela soberania acelera a voracidade dos que se sentem proprietários do destino global. Parece que todos estão trabalhando juntos. A globalidade está trabalhando junto. Então, acelera a voracidade desses que se sentem proprietários. Ultrapassam a bestialidade inerente em seres demoníacos. Gente, o que nós estamos assistindo é algo inacreditável. O ódio estampado nos olhos e nas determinações e nas censuras, e isso não pode, isso não pode, isso não pode. É assim, sem limite. E ninguém está conseguindo barrar. Vocês estão percebendo a gravidade? Que não existe algo que consiga barrar? Bestialidade inerente em seres demoníacos. Não temos dúvida. Não temos dúvida. Quem é que está comandando? Sujeitam-se aos instintos mais baixos de bichos, como feras que lutam pela sobrevivência das espécies. Quando você lembra aquele leão devorando, estão a sobrevivência das espécies. Então, estão nos devorando de uma forma assim satânica.
E nós não estamos podendo fazer nada. Nada. O poder está na mão de Satanás. Aquele careca está endemoniado. Total. Sujeitam-se aos instintos mais baixos, como feras que lutam. Esse eu já falei. A hora de é hora de pânico. Pavor diante dessas forças desconhecidas. Nós não conhecíamos isso. Forças desconhecidas no mundo da luz. Nós não tínhamos conhecimento. Estão alvoroçados, em especial a terra abençoada que preservamos para o novo ciclo. O mundo está em cima e financiando toda a cúpula que quer destruir a nossa democracia, nossa maneira de ser e viver, a nossa maneira de ser livres. Essa liberdade tem que ser triturada. Eles querem o poder total. O domínio, a censura. A verdade tem que ser passada, a mentira tem que ser passada como verdade. O 9 dedos tem que ser declarado inocente. Isso foi decretado anteontem. Que aquele programa de maior audiência, os pontos, teriam que afirmar que o 9 dedos é inocente. E eu fico pensando até onde chega a loucura dessa gente. Quer dizer, tem que obedecer a essas bestas humanas ou tem que falar a verdade de Deus, a realidade? Terão que mentir. Eu não estou captando o que vão fazer. Que leis estão seguindo? As demoníacas ou as de Deus? Ter que mentir? A inocência? Gente, é nos fazer de idiotas. Como assim? A hora de pânico. Diante dessas forças desconhecidas, já falei. Estão alvoroçados, já falei tudo isso. Não desistir de lutar, utilizando as forças espirituais, são as únicas que nós temos no momento. Não temos a mídia, não temos o direito de falar nada, de denunciar nada, só temos a força espiritual, a força de Deus, que contra-atacam sob nosso domínio. Quer dizer, nós somos um instrumento de guerra nessa luta espiritual. Eu fico impressionada como o povo está de joelho e jejuando e adorando
de uma forma assim nunca vista. Nunca vista. Serviu para despertar assim, um sentimento de incapacidade de fazer alguma coisa pessoalmente, né? Humanamente. Então, as pessoas estão se voltando a Deus. Estão implorando, porque sabem o que está vindo por aí. Seremos escravos de um sistema que não pode falar, não pode falar nada. Seremos algemados, silenciados, como a Bolívia. Uma coisa horrorosa. Um partido só para o resto da vida e domínio absoluto. Diria que o Brasil passa por um Armagedon infernal. Essa guerra é mencionada na Bíblia, é a guerra final. Armagedon infernal. Nós estamos passando por isso. Porque estamos aprisionados num quarto escuro. Nós não podemos ver, não podemos falar, não podemos opinar, não podemos dar opinião, não podemos comentar, nada. Armagedon infernal. No entanto, presta atenção, a maioria absoluta no Brasil, a maioria, Jesus fala, a maioria absoluta luta a nosso favor. A maioria. O que quer dizer a maioria numa eleição? A vitória, né? Tá. Esta a enorme diferença de outros países que não têm espiritualidade. Nós somos cristãos. Nós temos Cristo como a base da nossa espiritualidade. E desejamos que esse reino seja implantado. Presta atenção à última frase. A guerrilha pode explodir. Com esta sentença, eu defini que eu não iria passar adiante, de jeito nenhum. E Jesus me fez ver extraordinários os caminhos dele, extraordinários. Ele me fez ver um dos canais aí alternativos, o resultado da eleição no segundo turno pela Globo. Vitória de 51 do 9 dedos. Já estava pronto. Já estava pronto, toda aquela tela que a gente vê na contagem dos votos já estava pronta. A vitória dos vermelhos. Aí apagaram. Eu não sei o que aconteceu, se foi alguém que entrou no meio e quis divulgar
a falcatrua, né? Mas, enfim, a vitória já foi determinada. Não soltaram o pobre coitado à toa. Era para destruir a democracia e implantar o comunismo. Quando Jesus se refere, pode haver guerrilha, eu meditei muito essa frase e fui iluminada de uma forma que eu jamais imaginei. Essa semana eu estive fazendo os capítulos de Valtorta que contam da agonia e morte de Lázaro. Gente, são 5, 6, 7 páginas, 10 páginas que Valtorta conta os maiores detalhes. Detalhes, assim, de muito sofrimento. Com as irmãs, com os servos, com ele mesmo. Enfim. E elas não poderiam chamar Jesus, porque ele deixou bem claro: aguentai até o máximo possível. Esperai a medida maior. Simplesmente isso, esperai, acreditai. Eu não posso curá-lo agora, mas esperai, uma medida infinita. E essas duas tiveram que esperar a angústia de não poder chamar Jesus na última hora. Marta não aguentou. Não aguentou. Ela mandou, no dia que ele estava para morrer, ela mandou um servo avisar Jesus. Ela desobedeceu Jesus. Sabe o que Jesus falou? Essa doença não é de morte. É para a glória do Pai e do seu Filho. Esse foi o recado que voltou para Marta. E houve, enfim, a interferência dos fariseus que não entendiam. Cadê o grande ídolo de vocês? Cadê a pessoa que vocês idolatram, que vocês seguem? Cadê ele? Por que não faz? Cura todo mundo, menos o melhor amigo. E choveu, assim, coisas horrorosas. Chama, mostra onde ele está, nós vamos buscá-lo. Sofreram terrivelmente, terrivelmente. Assim, acreditando somente na palavra, aguardai, esperai. Eu sinto que essa eleição está exatamente no mesmo ponto. Acreditai, esperai. Na medida infinita da capacidade de se esperar. E, diante das forças inimigas, parece que eu começo a entender que, assim como Lázaro morreu, o outro lado pode ganhar, mas virá o milagre, virá a guerrilha.
algo que irá desmascarar toda essa turma. Gente, eu estou falando algo que veio do céu. Eu estou associando a morte de Lázaro à morte de uma esperança que será revertida. Como nós não sabemos. Ninguém podia imaginar que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Como? Aquele bando de gente no enterro e que voltaram para cercar a situação, para ver se não tinha fraude. E Lázaro sai, obedece à ordem, sem andar, por causa das faixas, porque o corpo estava todo infestado. O corpo já estava... É uma coisa horrorosa, o estado que chegou. Todo necrosado, cheio de pus. Então tiveram que embalsamar Lázaro, por causa do cheiro, uma coisa horrorosa. Mas ele aparece, sem andar, na porta do sepulcro. Aí é que foram desamarrá-lo, lavá-lo. Gente, a descrição de Valtorta é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E vocês não podem perder. Não está ainda na sequência que eu estou divulgando, mas logo mais vai estar no canal. Eu faço questão que vocês leiam. A resiliência, a força, a necessidade de acreditar em algo que é um milagre. Se tiver que ter guerrilha, pode haver guerrilha. Jesus não disse haverá guerrilha. Pode haver guerrilha. Prenuncia algo assim que, se não for na luta, na determinação de vir para baixo todo esse esquema demoníaco, nós não... Jesus ainda diz, é para a glória do Pai e do seu Filho. É para a glória do reino de Deus, essa vitória. Não é para esse ou para aquele, não. É vitória do reino de Deus. Senão ficaremos mortos. O Brasil morrerá. Diria que o Brasil passa por... Enquanto tem a maioria absoluta, nós brasileiros queremos que o reino de Deus seja mantido. Deus, pátria, família. A maioria absoluta. Então, se a pequena caixa lá eletrônica disser o contrário, nós sabemos que é fraude. Essa é a enorme diferença de outros países. Nós já estamos sabendo que somos a maioria. Talvez não levemos no resultado final. Veio assim, tão claro na minha mente,
exatamente como a morte de Lázaro. Acreditemos que algo está por vir, ou pela paz, ou pela guerrilha, que acredito que seja uma guerrilha jurídica, uma guerrilha jurídica internacional, que alguma coisa aconteça para barrar essa fúria enganadora, demoníaca. Não vamos perder a esperança. Gente, eu tenho sofrido demais. Vocês não imaginam. Choro todos os dias. Por quê? Porque tem muita promessa em jogo. Eu estou sofrendo como as irmãs de Lázaro, que tinham que esperar, aguardai, aguardai. Não me chamem antes. Não me chamem antes. Era preciso que acontecesse a morte para que a glória de Deus, o poder de Cristo viesse à tona e mostrasse a todo mundo. Pensem nisso. Pensem nisso. Que a glória de Deus seja exaltada no nosso país. Nós temos esse destino celestial para o novo ciclo. Não se apavore. Se amanhã o resultado for o que já estava escrito na Globo. Tudo pronto. Tudo pronto. Muita fé, gente. Muita fé. Muita fé. Lembrem do caso de Lázaro. A vitória foi de Deus. Para que o mundo visse que o poder de Deus é maior que qualquer coisa. Força. Vai ser um terror. Vai ser um suplício, uma agonia. O resto do dia, hoje e amanhã. Ouvir a vitória do inimigo, ver a vitória do inimigo, não é para qualquer um. Não. Sabendo que está tudo já arrumado. Tudo. Com forças externas, dinheiro externo. Mas tenhamos fé. Lázaro ressuscitou. Firmes, gente, firmes. E vamos mais do que nunca clamar. Eu sei que grupos inacreditáveis estão levantando às 4 da manhã para rezar o terço e adorar Jesus no Instituto Reset e com o Padre Gilson.
Estamos fazendo a nossa parte. Basta guardar. Beijo.